Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal no YouTube. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais tintas que eu utilizo nos meus trabalhos de aerografia e como você faz para encontrar quais tintas são as ideais para você fazer seus trabalhos. Atualmente no mercado existe uma grande variedade de tintas que você pode utilizar, que infelizmente apenas algumas são de qualidade para você utilizar e fazer seus trabalhos na aerografia. Como de costume, vamos estar realizando um trabalho utilizando as técnicas da aerografia. Enquanto isso, eu vou te explicar sobre quais tintas eu utilizo e também como você faz para identificar uma tinta boa e que vai possibilitar você fazer seus trabalhos na aerografia com muito mais facilidade. Antes de te explicar como você faz para identificar uma tinta ideal para você realizar seus trabalhos na aerografia, deixa eu te falar o porquê essa informação é muito importante para você colocar em prática o quanto antes para você realizar seus trabalhos na aerografia. O primeiro fator importante que você deve se atentar ao utilizar essas técnicas que você vai aprender logo a seguir é que ele vai possibilitar que você evite problemas durante o seu aprendizado. O seu aprendizado é uma parte fundamental e se você não tem a tinta ideal para realizar seus desenhos, você vai se sentir com muita dificuldade e não vai conseguir evoluir com facilidade, que é o ponto principal quando estamos aprendendo. O segundo fator é conseguir evoluir rapidamente. Se você não tem uma tinta boa, você não vai conseguir evoluir de forma rápida e consistente. Você vai ter muitos problemas e esses problemas muitas das vezes podem fazer você até desistir da aerografia. Então, para isso não acontecer, logo a seguir você vai aprender umas técnicas que eu utilizo e principalmente as tintas que eu utilizo para realizar meus trabalhos na aerografia. O terceiro fator importante que é realmente fundamental, você aplicando essas técnicas, colocando em prática esse conhecimento, escolhendo a tinta ideal, você vai conseguir ter resultados muito mais fáceis, muitos melhores e principalmente os seus desenhos dia após dia vai melhorar consistentemente. É importante que a tinta seja escolhida com muita atenção para que você evite qualquer tipo de problema e consiga aí evitar os problemas durante o seu aprendizado, que você possa evoluir muito mais rápido e principalmente os seus resultados nos seus desenhos sejam muito melhores dia após dia. Antes de te falar como você faz para identificar uma tinta boa para você fazer seus trabalhos na aerografia, deixa eu te falar quais são as tintas que eu utilizo para realizar os meus trabalhos na aerografia. Atualmente eu utilizo 3 tipos de tintas, 2 delas eu uso com uma frequência muito menor, mas que vai possibilitar você pelo menos estudar as suas técnicas e as suas habilidades na aerografia. A primeira tinta que eu quero falar, que você vai conseguir utilizar com muita facilidade, e ela é a base de água, é a tinta Nankin da Acrylex. Ela tem uma pigmentação muito boa, ela não precisa de diluição. O único detalhe dessa tinta que eu recomendo que você tome cuidado é na hora de utilizar em folhas sulfite papel A4. Por ela ser a base de água, pode ser que a folha venha a distorcer e enrugar, fazendo com que o seu trabalho fique com uma qualidade amadora. E para isso não acontecer, eu recomendo que você faça um trabalho aí grande, não muito pequeno, porque senão você não vai conseguir fazer os detalhes com facilidade. Então a primeira tinta que eu recomendo é a tinta Nankin da Acrylex. A segunda tinta, porém que infelizmente não é indicada para quem está começando por ela ser um pouco mais difícil de trabalhar, mas ela é muito boa, é a tinta da Sericryl da Genesis. Essa tinta ela foi feita para utilizar no aerógrafo, porém para realizar desenhos em camisetas. Se você tem aí, deseja fazer personalizações em camiseta, vale a pena você testar essa tinta, talvez seja aí a tinta que você esteja procurando. E a tinta que eu mais gosto de utilizar, a que me proporciona ter vários resultados, um melhor que o outro, é a tinta poliéster automotiva. Essa tinta é a que eu mais gosto de utilizar, a tinta branca, preta, amarela, azul, qualquer cor, ela cobre uma a outra,
facilmente, eu não tenho nenhum tipo de problema ao utilizar essa tinta, e o mais legal dela é que ela flui muito mais fácil no aerógrafo, e a diluição dela não é tão difícil comparado às outras tintas anteriores que eu mencionei, por serem à base de água. Então, tintas à base de água, você tem aí um ponto negativo, que é a diluição. A diluição, quando você faz ela, o pigmento se dissipa, ocasionando de ficar meio que translúcido na hora de você realizar sua pintura. Por isso, é um pouco difícil de acertar o ponto ideal de diluição. Porém, o ponto de diluição das tintas poliéster, por ser uma tinta à base de solvente, você não vai ter esse problema, porque o pigmento dele é muito forte, muito intenso, e você tem aí uma flexibilidade muito maior. E, por fim, agora vamos entender quais são os pontos importantes para você encontrar aí a sua tinta ideal para você fazer seus desenhos na aerografia. Agora que você entendeu quais tintas eu utilizo para fazer meus desenhos na aerografia, é muito importante que você tenha um pouco de conhecimento como identificar se uma tinta é boa ou se ela é ruim. O primeiro ponto é você ter essa tinta. Então você vai ter que comprar uma pequena quantidade da tinta que você queira testar. Eu recomendo geralmente você comprar um pouquinho de cada cor: amarelo, branco, azul, vermelho, preto. E assim, com essas 5 cores, você já vai ter uma base de como trabalhar com a tinta. Então você vai saber se o branco cobre, se o preto tem boa cobertura, se ele não fica entupindo constantemente. Esses detalhes são muito importantes. Então, primeiro passo é você ter aí a tinta para você fazer os testes. O segundo passo é você praticar realizando um desenho fácil. Então você vai escolher uma referência de um Tio Patinhas, um Mickey Mouse, e você vai fazer esse desenho utilizando essa tinta que você escolheu. Após realizar, você vai fazer 3 análises muito fundamentais para você decidir se a tinta vale a pena ou não. O primeiro fator que você vai ter que analisar é a quantidade de overspray que essa tinta causou durante o processo. O overspray, dependendo da tinta, ele causa muito, que é o mesmo caso da tinta Cericril. Ela, no caso, tem um overspray muito grande, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer. Então, por isso que eu não recomendo geralmente para iniciantes. E o segundo fator é a cobertura dessa tinta sobre diferentes tipos de superfície. Se você está fazendo um trabalho em uma superfície sulfite ou numa camiseta, você vai ter reações diferentes. Com base nessa superfície, você vai ter um tipo de cobertura, que é o nosso terceiro fator final, que é a cobertura final. Então, quando você identifica a superfície e a cobertura, você vai conseguir chegar numa conclusão se essa tinta é boa ou não é boa. Como exemplo, imagine a tinta da Cericril. Eu realizei os testes, tem um vídeo aqui no canal no YouTube. Essa tinta ela causa muito overspray. Como eu estava pintando em uma folha sulfite ou uma folha no estilo canson, ela cobre até legal. O grande problema é que as tintas de tons claros não cobrem o overspray, do caso ocasionado pelas cores escuras, que é o preto, o azul escuro e outras variantes dessas combinações. As tintas claras não cobrem, e isso é um problema caso eu venha necessitar de fazer alguma correção no meu trabalho. Com base nesses fatores, você vai saber identificar se uma tinta é boa ou se ela não é boa o suficiente para você realizar os seus trabalhos. Então, com base em todos esses detalhes, você vai conseguir aí ter uma conclusão final e escolher a tinta ideal para o seu tipo de trabalho. Com base em tudo isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Agora você pode ver o resultado final do nosso trabalho que estamos fazendo, do Coiote. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar o like embaixo do vídeo, de deixar o seu comentário me falando qual tinta você utiliza no seu dia a dia e principalmente de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Antes de finalizar esse vídeo, para você que chegou até aqui e quer aprender aerografia, mas não sabe por onde começar, preparei um presente para você totalmente gratuito. Criei um checklist completo que vai te guiar nesse processo, ajudando você a começar com os equipamentos certos e evitar gastar dinheiro à toa. O link vou deixar na descrição do vídeo. Vamos ficando nesse vídeo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos.
Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.